Você provavelmente conhece ou já ouviu falar no Dr. Paulo Musi, aquele médico fortão, bombadão, que traz muita informação e conteúdo relevante sobre exercício físico e emagrecimento aqui no YouTube e nas redes sociais. E ele foi convidado para participar de um podcast e lá o assunto CrossFit teve um momento, teve atenção e ele deu a opinião dele. Será que ele falou muita besteira? Enfim, assiste esse vídeo até o final que eu fiz um react, eu reagi a esse vídeo dele, a esse momento em que ele estava no podcast. Eu tenho certeza que se você gosta do Cross, você vai gostar desse vídeo. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like também e vem comigo. Bom, então vamos lá, vou reagir aqui com vocês sobre os comentários, essa participação do Paulo Musi em um podcast aqui, onde eles falaram sobre o CrossFit. E aí eu já dei uma esboçada, mas eu vou ver na íntegra com vocês, dar minha opinião, fazer alguns comentários em cima da fala dele e dos apresentadores também. Então, bora lá. Que eu tentei fazer com o pensamento de academia foi o CrossFit. Ah, é diferente. De ir todo dia, puta, mano, eu me dei mal. Você tentou bastante coisa já, hein, mano? Eu fiz uns 4 meses de CrossFit. Cara, consegui uma evolução legal, só que eu fui com muita sede ao poste. Eu queria ficar batendo os recordes pessoais lá. Puta, cara. Eu tenho medo de lesão, cara. Não sei se é uma visão preconceituosa. Bom, medo de lesão, né? É muito fácil associar o cross à lesão. E aí uma coisa que é importante ressaltar, quando o próprio apresentador aí, com muita consciência, ele faz um comentário que eu acho que é importante destacar, que é quando ele diz que vai com muita sede ao pote, que ia atrás de buscar os recordes pessoais. Essa situação dele não é uma situação especificamente dele, tá, galera? Aliás, isso é muito comum dentro de um box, e isso, na minha opinião, é o que contribui para, entre aspas, má fama do CrossFit. Por que entre aspas? Porque tem pessoas que são oportunistas, que buscam apenas essa situação que acontece, não é a maioria, mas acontece, e pega isso, principalmente pessoas que não gostam do cross, e falam que isso é a realidade do cross. No entanto, ninguém faz um exercício físico para se machucar, né? Ninguém tem um objetivo. Hoje eu vou sair de casa porque eu quero me lesionar e vai lá se matricular no CrossFit. Não. Bem como um treinador, um coach, né? O head coach, ele não monta uma programação para machucar. Ele não senta lá, vai escrever o treino. Hoje eu quero machucar os meus alunos. Isso não existe. E o grande detalhe do porquê isso acontece está na fala desse rapaz, né? Quando você vai com muita sede ao pote. E é natural você querer se superar, porque isso é instintivo do ser humano. Mas se você não colocar o racional na frente do seu emocional, que é algo desafiador, né? Um grande desafio do cross é você saber respeitar os seus limites, você pode acabar se machucando, tá? E com isso acaba se propagando essas informações, que o CrossFit é lesivo e tudo mais, sendo que não, o CrossFit é uma ótima ferramenta para promover saúde, né? Eu costumo dizer, as pessoas falam, o CrossFit lesiona? Eu falo, não, o que lesiona são as pessoas, o CrossFit não te lesiona, porque na própria metodologia não tem nada que se refere a isso. 3 pilares, movimentos funcionais, é aquilo que o nosso corpo pode fazer, tá? Sentar, levantar e etc. Constantemente variado, ok. Dentro de uma estrutura, eu vou variar os estímulos da programação dos treinos para o desenvolvimento das 10 capacidades físicas que o nosso corpo tem. Terceiro pilar, realizados em alta intensidade. Algumas pessoas falam, aí é o problema. Não, porque a intensidade é relativo. O que é difícil para uma pessoa pode ser muito fácil para outra pessoa. E um bom coach, ele vai ter um olhar clínico e saber direcionar as pessoas de acordo com a intensidade ideal. Para uma pessoa, a intensidade vai ser andar rápido, por exemplo. Para outra, pode ser correr. Enfim, vamos dar sequência. Uma hora dava torcicolo, outra hora dava outra coisa. Então aí eu fui com muita sede ao pote, eu acredito. Você gosta de esporte, né? Mas o shape, cara, deu uma mudada brava. Fica fenomenal. Eu acho que é o melhor esporte para você, em termos populacionais, né? Eu gosto do cross-treino muito mais que a musculação. Observação, né, sobre a nomenclatura que o Paulo Musi usou, o cross-training.
Aí é um ponto de vista, tá? Eu acho que ele tá usando o cross-training, não a palavra crossfit, porque como ele é uma figura pública, os vídeos dele têm um alcance muito grande e o CrossFit é uma empresa, galera, é uma empresa. Você não pode usar o nome CrossFit. É claro, você falar sobre CrossFit é uma coisa, mas você não pode usar o CrossFit para fins comerciais sem que você pague royalties, né? Você pague afiliação para um box, por exemplo. Né? Eu já sofri as consequências disso. Eu tinha um box filiado e aí veio a pandemia, corte de custos e tudo mais. Para nós, naquele momento, não valia a pena continuar pagando a filiação, uma vez que a gente tinha que priorizar entre manter o negócio aberto ou pagar a filiação. E aí a gente fez todo o processo né, interno de tiramos adesivo, tiramos tudo que comunicava CrossFit, a camiseta, nada que tivesse CrossFit. E a fachada do meu box, a gente tinha pago um cara, uma empresa para mudar, né, com adesivo. E aí ele ficou enrolando, e a gente também foi, beleza, pô, vem. Nesse meio tempo a gente recebeu uma denúncia e a gente teve uma notificação extrajudicial por estar usando o nome CrossFit, tá? Aí eu tive que subir eu mesmo, colocar uma fita lá para não aparecer a palavra CrossFit, porque você não pode. Aí o Paulo Musi, já provavelmente sabendo disso, ele já está usando a nomenclatura Cross Training, certo? Eu tenho completa noção de que musculação eu gosto para mim. Eu gosto de fazer. Eu gosto da parte meditativa da musculação. Eu gosto de prestar atenção no que eu estou fazendo. Eu gosto de sentir o músculo. Eu gosto de sentir a tensão que eu aplico no músculo. Eu consigo separar o que é a sensação de sobretensão, de dor. Né? Eu gosto da sensação de músculo treinado, puxando depois. Eu gosto. Agora, eu percebo que isso é que nem água tônica, por exemplo. Né? É uma coisa que não é para todo paladar. Tem gente que não gosta do amargo e não vai se dar bem. Isso também vale do oposto, para o CrossFit. Né? O CrossFit não é. A gente costuma dizer, o CrossFit é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Porque todo mundo pode fazer CrossFit. Todo mundo tem as condições. Tem competição no CrossFit Games de nível adaptado. Pessoas que não têm um membro, têm alguma deficiência física e fazem, competem. Só que não é qualquer um que gosta da modalidade, não é qualquer um que se permite, não é qualquer um que tem humildade de escutar, tem paciência de respeitar o processo, enfim. Então, isso vale também de maneira oposta. O CrossFit também é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Sendo dessa forma, né, o que eu vejo nas vantagens do CrossFit? Primeiro, é uma atividade muito agitada, você tem facilidade, você abraça aquilo rápido, você tem uma questão de comunidade, sociedade, você tem uma competitividade saudável e o ser humano se compara. Competitividade saudável, entre aspas, desde que a gente saiba usar a razão em primeiro lugar. Porque começou o vídeo, o rapaz dizendo, né? Eu fui tentar superar, né? Bater meus recordes e acabei me machucando. Então, assim, depende da pessoa e ele vai falar umas coisas bem bacanas, que como eu falei, eu já dei uma lapidada nesse vídeo. O Paulo Musi vai falar umas coisas bem bacanas que eu acho que vale a pena a gente que gosta do cross prestar atenção. Para tudo que ele faz, ele se compara. E o CrossFit ele permite isso. Né? As pessoas se comparam ali e elas ficam satisfeitas disso. E hoje, que existem mais profissionais de educação física formados, responsáveis por boxe de CrossFit, está muito seguro. Né? Quando começou o cross-treino no Brasil, você não tinha profissional de educação física fazendo isso. Você tinha os coaches, que eram pessoas que tinham uma formação limitada na área, né, como um técnico naquela seara, né, mas que não tinha uma formação de educação física por trás, que é muito importante. Né? Bom, eu não sei quais as referências que o Paulo Musi teve para dizer esse comentário. Vou falar das minhas referências. Eu comecei a fazer o CrossFit em 2013, tá? Eu comecei em janeiro de 2013 num lugar que tinha aqui em Santos, que não era um box filiado, mas tinha os princípios do treinamento. E aí no mesmo ano, em 2013, né, no mesmo ano, em abril, eu fui para um box filiado, né, que é CrossFit Santista,
estava no processo de filiação. O que eu quero dizer? Que por mais que fosse o cross sem ser filiado, né, tinha os princípios, os dois coaches eram formados em educação física. E aí uma coisa que é importante falar, principalmente para você que é leigo no assunto, né, não é profissional de educação física e pode ter essa dúvida. Nos Estados Unidos, a CrossFit é uma empresa americana, tá? Então quando você, tanto que a formação ela paga em dólar. Quando você decide fazer a formação do CrossFit, você faz um curso de um final de semana, tá? Você tem a apostila, você vai lá, você faz um curso que não é bem um final de semana, você começa sábado, aí domingo até meio do dia, porque à tarde você faz a prova, e aí se você passa na prova, você ganha um certificado de Level 1. E o Level 1 é quando você se torna aquilo que o Paulo Musi falou, você se torna um técnico daquilo, e isso te permite dar aula de cross. Ponto, ok? Se eu moro nos Estados Unidos, eu posso dar aula de cross tendo level 1. No Brasil é diferente, tá? No Brasil, para você dar qualquer aula, você precisa ter o CREF, você precisa ser formado em educação física, tá? E o CREF tem algumas exceções, que são profissionais de yoga, de dança e de lutas. Essas áreas são as exceções do qual você pode ministrar numa aula, mas você não precisa ter um CREF. No entanto, cada vez mais, até mesmo profissionais que dão aula dessas três áreas, se capacitam por questões de credibilidade e conhecimento também. Da mesma maneira que ele diz que no começo tinha boxe de CrossFit que tinham coaches e não profissionais de educação física, eu não posso dizer, porque toda referência que eu fui, todos os lugares, tinham profissionais de educação física. O que eu já vi recentemente, pelo menos aqui na região onde eu moro, é ter estagiários dando aula, que isso também não é permitido, precisa ser profissional de educação física. Isso é uma coisa que eu sempre vou me orgulhar, porque eu já tive estagiário, mas sempre tinha um coach ali acompanhando, dando esse suporte. E o estagiário, na verdade, o coach dava aula, o estagiário estava dando suporte, tá? Mas eu já vi estagiários dando aula. E, enfim, onde eu quero chegar é que não era bem assim, porque no Brasil você precisa estar regularizado no Conselho Regional, você precisa ter o CREF. Caso houve essa situação, isso não é uma falha do CrossFit, isso é uma falha de fiscalização do órgão. Entendeu o que eu quis dizer? Então, vale ressaltar isso. E assim como você encontra academias que têm profissionais que não são formados que estão lá na academia também, tá? É claro que o CrossFit ele tem riscos, né? Tem exercícios que te colocam em situações de risco maior do que na musculação. Você subir numa corda 4 metros é um risco maior do que você fazer um outro exercício convencional da musculação, tá? Mas vamos lá, voltar. Grupo acima de 10 pessoas que não conseguia dar atenção adequada. E a pessoa confundia aquilo que era um bom treinamento com um estímulo psicoativado. Então, é isso aí, supera, não sei o quê. E não é assim. Né? O exercício é como sal. Pouco é ruim, mas muito não tem conserto. Sim. Esse é o ponto que eu queria chegar. Isso acontece especialmente em algumas competições, sobretudo competições online, onde você faz dentro do seu box, tem que gravar um vídeo e enviar, aí seja CrossFit Open, Qualifier do Monster Games, por exemplo. Galera, às vezes, quando a pessoa está fazendo o WOD, algumas pessoas associam, como ele falou, né, a motivação, o fato de você estar gritando como se fosse algo positivo para a pessoa que está fazendo. E não. Uma vez eu escutei de um aluno, ele dizendo o seguinte, tinha outra pessoa incentivando, falando assim, vai, faz de 5 em 5, que era o pull-up, eu lembro do exercício, era o pull-up, ele faz de 5 em 5, você consegue? Aí ele parou de fazer o que ele estava fazendo, virou pro cara e falou assim, cara, tá difícil fazer de 1 em 1, como você quer que eu faça de 5 em 5? Ou seja, às vezes você ficar gritando, você ficar falando, você pode estar mais atrapalhando do que ajudando. E até modéstia à parte, talvez por eu ter conhecimento de fisiologia, conhecimento da prática, experiência no cross também,
Uma das coisas que eu fazia quando os meus alunos estavam nesse estágio não era incentivar para fazer mais. Eu falava para eles parar, falava assim: para, olha para mim, respira, 3, 2, 1, dá para ir? Quando a pessoa dava o sinal de positivo, eu falava: então dá o seu melhor, vai! E essa é uma forma melhor de você incentivar e respeitar o processo da pessoa, principalmente se ela for iniciante. Principalmente assim. Que é onde está a sua preocupação. Hoje, eu acredito que você não teria problemas em fazer, e eu acho que seria muito aderente. Né? E como uma atividade de endurance anaeróbico, né? Ele mistura as duas coisas, você tem parte anaeróbica e aeróbica muito bem, né? Ele combina muito bem com musculação para quem não vai ser fisiculturista, por exemplo. Sim. Eu já fiz um preparo, né, de físico usando crossfit em vez de fazer restrição calórica. Né? Eu liguei para o Ramires Tibana, que é um professor da, da Universidade de Brasília. Né? Falei: Ramires, eu queria fazer um preparo usando crossfit porque eu não quero baixar caloria. Eu não estou numa situação que eu consigo baixar caloria, né? Eu vou bagunçar minha tireoide de novo, né? Eu quero aumentar meu volume de treino. Ó, para título de informação, o Ramires Tibana é um doutor na área de treinamento, talvez seja a pessoa que mais contribui para a pesquisa acadêmica a respeito do CrossFit. E aí ele programou para mim. Cara, o resultado foi sensacional. Foram 6 semanas que eu fiz crossfit de tarde, né? De manhã eu fazia musculação, crossfit eu fazia de tarde. Cara, o físico ficou muito legal. Sensacional. Né? Agora, não é uma coisa manutenível para mim treinar 2 vezes ao dia. Se fosse, eu treinaria. Mas hoje, né, imagina, eu já faço 1 hora de bike, 1 hora e meia de musculação, mais 1 hora de cross-treino. Infelizmente, eu não tenho essa E a disponibilidade. idade vai chegando também, né? Não dá para exigir O tanto risco de lesão ele fica mais alto justamente, Carlos, porque você consegue se exigir mais no que você faz. Né? É o que eu te falo, por exemplo, essa semana. Né? Essa semana foram 2 dias que eu acordei 3h30 da manhã para treinar, né? Para conseguir fazer as coisas antes. Ele falou uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar. Quando você é iniciante, está começando algo novo, vamos fazer uma analogia com um carro, tá? Normalmente, quando você vê um acidente de carro, a maioria das matérias que acontecem é: fulano estava dirigindo embriagado, estava acima de velocidade, tá? Isso é tipicamente a situação de alguém que tem o excesso de confiança e acha que não tem problema beber um pouquinho e acha que não tem problema dirigir em alta velocidade, porque a pessoa ela sabe, ela conhece os mecanismos e tal. Você não vê um iniciante, a pessoa que está dirigindo as primeiras vezes, tendo um acidente fatal no carro, tá? Às vezes ela não tem noção, bate o carro, vai ali, vai estacionar, arranha, enfim. E no CrossFit é a mesma coisa. Uma pessoa quando ela é iniciante, e é muito louco porque são os iniciantes que têm mais medo de se machucar, mas a tendência é que ela vai fazer os exercícios com mais atenção, com mais cuidado. E são as pessoas mais avançadas mesmo que tentam ultrapassar a barreira do limite e acabam se colocando em situações de risco. É basicamente assim. E é o que ele falou aqui. Quanto mais treinado, né, mais você exige do seu corpo e é onde você pode se machucar. Cara, porque eu vi tua história hoje, 4h15, descendo pra academia. Ué, Isso. tenho 40 anos, meia-noite, né, Américo? É a hora que dá pra nós dormir, né, cara? É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza. Bom, é isso. Eu queria dizer uma coisa que, cara, o Paulo Musi, ele é uma referência pra mim. O cara, ele tem uma classe pra falar que, pelo amor de Deus, esse cara é inteligente, é um cara bonitão, boa pinta, super educado. Seria um prazer conhecer ele e dizer que, assim, você vê a coerência nas palavras dele. Ele nem disse que CrossFit é a salvação, que eu acho também que é um baita exagero. CrossFit não é a solução dos problemas da humanidade, tá? Tem gente que é Deus na terra, Deus no céu, CrossFit na terra, não, tá? Mas também não é esse bicho de 7 cabeças. E o CrossFit, ele é sim uma ótima ferramenta para te ajudar a ter os resultados que você deseja, certo? Enfim, é isso, essa brincadeira. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha curtido também os comentários, enfim, tenha sido proveitoso para você.
deixa seu like se você curtiu, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, me dê essa moral, aqui tem muito vídeo, conteúdo, informação que pode ajudar você a ter o resultado que você deseja, fazendo cross, fazendo... que eu falo de cross, não vai ter outra coisa muito não. Beleza? E assiste esses vídeos que vocês estão vendo aqui também, tá bom? Esses vídeos da modalidade, se você gosta do assunto, com certeza você vai curtir esses vídeos aqui, tá bom? Tamo junto, valeu galera!